Olha, a gente está aqui, chegando na nossa hora, 7h01, a gente já está gravando, então a gente vai fazer a prece, queríamos escolher alguém aí que pode fazer a prece para a gente começar. Vamos lá? Quem pode fazer? Você pode fazer? Posso. Senhor, mais uma vez estamos aqui reunidos para esse estudo. Nos inspire para que nós realmente tenhamos um proveito dessa aula de hoje. Obrigado por mais esse dia de trabalho, de calor. A gente está achando bastante calor, mas obrigado por tudo, Senhor. Tantas bênçãos que o Senhor derrama na nossa vida. Que os bons espíritos nos ajudem, nos inspirem, que essa aula seja espetacular, como tem sido sempre. E abençoa cada pessoa que está aqui, principalmente o Roela e sua esposa, nesse trabalho maravilhoso conosco. Que assim seja. Muito bom. Quem chegou aí é a Carol. Quem não sabe, Carol é minha filha. Ai, gente, olha que bonitinha, que linda. Aí, a Carol, é minha filhinha. Prazer, querida, você está aí, viu? Fica o tempo que você puder, tá? Porque você corre atrás das crianças aí toda hora. Né? Fala aí, por favor. Fala aí, por favor. Cadê? Fala aí. Tá bom, querida. Um beijo. Gente, então, vamos para a nossa quinta aula. E na aula passada, a gente colocou alguns assuntos, e um dos assuntos que nós colocamos foi a mensagem de Jesus e de Kardec sobre as previsões do que ocorreria no processo da transição. Né? E a gente falou disso. Jesus foi falando 7 pontos, ou seja, é o sermão profético de Jesus ou o Apocalipse de Jesus, ele foi falando 7 pontos de coisas que aconteceriam nesses momentos de transição. E deixa eu abrir um pouco a tela aqui. Nesses momentos de transição, e nós fomos mostrando tudo o que estava acontecendo, e os 6 pontos já estão acontecendo, ou já aconteceram, e o último está em processo de acontecer. E depois mostramos algumas questões do Kardec sobre isso, e hoje nós vamos falar de uma coisa que, com certeza, eu não diria que é a mais importante, mas é uma das coisas que mais preocupa ou que é questionada pelas pessoas que têm uma certa ideia da transição. E qual é a questão? É simplesmente aquela assim, quem vai e quem fica. Como é que seleciona? Quais são as características de seleção? O que significa quem vai e quem fica? Sempre a gente pensa assim, quem vai para o lugar bom, quem fica, fica no lugar ruim. Aqui é o contrário. Não é lugar bom nem lugar ruim. Quem fica é quem fica na Terra e a Terra migra para a regeneração. Quer dizer, a Terra não migra, nós migramos. E a Terra se torna um planeta de regeneração, porque os espíritos encarnados e desencarnados que ficarão aqui, ou que estão ficando aqui, serão espíritos que já têm uma capacidade, uma condição de pertencer ao mundo de regeneração, nem que seja no começo dele para se desenvolver. E aqueles que sairão são aqueles ainda que não têm essa condição, mesmo estando aqui, às vezes, há séculos, há milênios, não conseguiram essa condição. E a gente precisa entender que não existe donos da verdade em nada na vida, tá, gente? Isso é uma coisa que a gente tem que entender. A gente tem a doutrina espírita, a gente tem o evangelho, a gente tem as mensagens dos espíritos, mas tem muitas mensagens de espíritos diferentes, e a gente que estuda espiritismo e gosta de ler outras coisas, a gente percebe que tem algumas contradições em alguns médiuns, algumas coisas, uma coisas estranhas. Isso acontece em qualquer lugar, em qualquer religião, em qualquer filosofia. É assim que funciona a vida. Porque as pessoas pensam, as pessoas falam e as pessoas interpretam. Isso acontece no mundo espiritual. É assim também. O mundo espiritual é feito de desencarnados, que foram, a maioria aqui da Terra, desencarnaram, e lá observam e lá relatam. Pegando como exemplo André Luiz, o que era o André Luiz? Era um espírito de nível médio, né? Aqui encarnado, desencarnou, passou 6 anos no umbral, né? Não são 8, são 6, na verdade, com dificuldades, tinha coisas ali para ele expurgar, né? Ali no umbral de aprendizado,
foi para o mundo espiritual, trabalhou muito, e o que é que ele fez de grande no espiritismo? Ele trouxe obras, ele trouxe relatos importantes, porque ele também era cientista. Então, o cientista tem esse viés de observar as coisas e entender, discernir, ter um senso crítico sobre as coisas que está vendo e relatar. Então, ele foi como se fosse um grande repórter que visitou muitos lugares do plano espiritual e nos trouxe informações através dos livros, e isso criou uma nova onda no movimento espírita a partir de 1940, 45, até 1980, 70. E depois a outra onda que chegou foi quando chegou a onda da Joana, porque no processo de transição planetária que nós estamos vivendo, que é um processo muito crítico, e a espiritualidade sabe disso, eles investiram muito grande na questão da psique, na questão da mente, na questão de, ok, vamos nos transformar, vamos mudar, nós precisamos, mas como? Como? Então, a Joana trouxe o como, e isso é muito importante. Então, a gente vai compreender que existe lá na Gênesis, existe no Evangelho, mensagens de espíritos, considerados espíritos de alto nível, que eles vão nos dando informações, quais são mais ou menos os parâmetros, os critérios que são utilizados pela espiritualidade para o processo de seleção. E isso nós vamos falar hoje, com carinho, com calma, e tirar as dúvidas. É importante a gente começar dizendo assim: o objetivo dos espíritos superiores que nos ajudam, as próprias leis divinas, a vida, vamos falar assim, a vida como um todo, que trabalha em função das leis divinas, tem um propósito primeiro, principal, primordial. Qual é? Nos ajudar. É através do amor. Esse é o propósito principal, é o amor, é nos ajudar. Sempre tender a ajudar, sempre ser a favor. Isso é importante a gente guardar isso. É sempre a favor, sempre para nos ajudar. Mas tem algumas situações que não tem como ser feito assim. Então, vamos fazer uma suposição aqui que é simples. Vamos imaginar que nós somos professores, diretores, responsáveis por uma escola. Então, nós estamos aqui, somos responsáveis por uma escola, somos diretores, professores, e cuidamos dos alunos. E vamos imaginar que nós somos uma boa escola, os professores que estão aqui são bons, o diretor é muito bom, todo mundo faz tudo para ajudar os alunos, de todas as maneiras possíveis. Chegamos no final do ano letivo, estamos lá no terceiro ano, qualquer terceiro ano de qualquer coisa, não importa. Estamos no terceiro ano, terminando, e essa turma vai passar para o quarto ano. Então, quem vai passar para o quarto ano são as pessoas que progrediram, são as pessoas que aprenderam, né, o necessário para ir para o quarto ano. E nós vamos estar ali ajudando a todos os que são possíveis passar para o quarto ano, e, inclusive, dando oportunidade de restabelecimentos, como provas de recuperação, já viu aquelas histórias? Reforço. A gente vai chegando mais para o fim do ano, vai vendo aqueles que estão mais fracos e vamos criando reforço, aula particular, nós vamos fazendo de tudo para ajudá-los. Aí chega no final, a gente fala, olha, chegamos no final, esses passaram normal, esses aqui precisaram de reforço, mas conseguiram, vamos lutar com eles um pouco no ano que vem, no início, mas vamos em frente, vamos testar, vamos ver se dá, mas esses aqui não tem jeito. Esses aqui não estão em condições de ir para o quarto ano, porque, na verdade, eles não estão em condições nem de ficar no terceiro no final, eles têm que recomeçar. E aí, não tem jeito. Então, quando você pensa numa transição planetária, faz essa comparação assim, que nós estamos no planeta Terra e esse é o nosso segundo processo de transição, nós já tivemos um, e o nosso primeiro processo de transição ocorreu do mundo primitivo para de expiação e provas, e aí a gente não tem a data de quando foi, a gente imagina, dizem alguns que foi quando começou a escrita, outros falam quando o homem começou a falar, mas olha, não tem. Mas a gente pode situar alguma coisa aí e falar assim, olha, mais ou menos numa época em que o homem começou a deixar de ser caçador e coletor e passou a ser, né, aquele que é agricultor, aquele que ficou raiz, que formou família. É mais ou menos, a gente pode pensar assim, mas não tem uma data exata. Então, mudamos, teve uma transição. O que aconteceu nessa transição que nós tivemos lá no passado?
A gente tem a história. Aconteceu que quando nós mudamos de nível, olha só, nós mudamos de nível, nós recebemos espíritos de capela. Quem já leu, quem já estudou sobre isso, espíritos de capela. Espíritos de capela vieram para ajudar nós no começo de um novo ano letivo, que é expiação e provas, que não é fácil. A gente sabe o que é um nível de expiação e provas. Ok. Quando a gente fala de expiação e provas, vale a pena relembrar rapidamente isso aqui. Esse triângulo a gente nunca tira de mente, tá? É um triângulo que mostra 3 ordens. Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. E ele mostra 10 classes. E ele divide as ordens em características. Quando você pega a terceira ordem, é a ordem de quem? De nós, espíritos de planeta de expiação e provas. Quando você pega a segunda ordem, são espíritos mais evoluídos. Na classe, cada vez que sobe, mais evoluídos. E os de primeira ordem não tem classe, é só um, é puro, espíritos puros. São os cristos, são aqueles espíritos muito evoluídos. Ora, nós estamos aqui. Olha o que ele fala da característica. Predomínio da matéria sobre o espírito. Quer dizer o quê? A nossa vida é em função das coisas materiais. As coisas espirituais, elas entram na nossa vida por uma questão de se tiver tempo, se der espaço, se estiver incomodando muito e eu precisar de um socorro. Normalmente é o tempo que sobra, sabe? Em geral é assim. Tem exceções, tem as pessoas que se dedicam, mas isso é mais raro. A propensão ao mal. Por que propensão ao mal? Se você tem a sua vida quase toda, ou a grande percentual da sua vida em função das coisas materiais, a propensão ao mal seria o quê? Tudo aquilo que está ligado à matéria e que não está ligado ao espírito. Não quer dizer que ser rico ou pobre faz diferença, não é isso. Quer dizer que se você se apega às coisas materiais, se você é egoísta, se você é orgulhoso, aí vem as paixões, vem a ignorância, vem uma série de coisas que faz com que você sempre vai ter uma propensão ao mal. Quando a gente pensar a propensão ao mal, não pense só assassinar, matar, roubar, não. O mal, eu sempre falo, o mal tem um espectro enorme. Falar mal de alguém é o mal. Ter inveja é o mal. Ser orgulhoso é o mal. Matar é o mal. Ser cruel é muito mal. Tem um espectro. E dentro desse espectro vai ser feito um corte, e nós vamos entender. Então, quando a gente olha isso daqui, esse é o nosso mundo. Essa é a característica de 95%, 98% de todos os espíritos que vivem aqui, encarnados e desencarnados. A grande maioria está aqui. Se nós estamos migrando para um planeta de regeneração, não significa que nós vamos para cá. Isso aqui é outra coisa. Tem coisas diferentes. Tá? Significa que nós teremos chance de começar a mudar um pouco isso aqui, essas classes, para subir. Mas ainda não, ainda vai levar tempo. Eu queria trazer isso aqui para a gente compreender essa parte que eu estou falando aqui. Muito bem. Se nós somos espíritos desse nível, e lá há 10, 15, 20 mil anos atrás chegaram os exilados de capela para nos ajudar e trazer tecnologias e tudo isso, nós estamos vivendo a segunda transição planetária. E que transição é essa? Ora, eu vou sair de um planeta de expiação e provas, expiação e provas, para um de regeneração. O que significa isso? Ora, num planeta de expiação e provas, o mal sobrepuja o bem. Significa que tem mais mal do que bem. Quando a gente fala que o mal sobrepuja o bem, é sempre importante, eu gosto de frisar assim. Não é que existem as pessoas de bem e as pessoas do mal, não é isso. Se você pegar toda a população do planeta encarnada e desencarnadas, não sei se alguém estudou estatística, mas é muito fácil explicar. Você pega uma curva normal como uma montanha. Pensa assim, uma montanha, né? Sobe e desce. Você pega os dois lados do sobe e desce e dá um corte. Esse daqui são os espíritos muito evoluídos que estão aqui. E esse daqui são os cruéis, aqueles espíritos muito cruéis. E no meio está tudo, aqueles que têm o bem e o mal dentro. Aquele que é orgulhoso, mas luta contra, cai, levanta. Essa história que nós conhecemos. Esses espíritos, aqueles que estão ali, que são os cruéis, já estão fora. Esses não vão ficar aqui. Mas esses que estão no meio são os que vão se candidatar a um planeta de regeneração. Vamos chamar que nós somos esses.
E aí nós vamos entender como funciona isso. Esse é o papel, esse é o princípio da nossa aula de hoje, tá? Então vamos lá. Só lembrando de novo, se nós estamos num outro momento de transição, significa assim, vamos pensar, o universo, ele tem incontáveis sóis, estrelas, mundos, tem de tudo no universo, a gente não tem noção de quanto. Então imagina quantos planetas passaram de primitivos para expiação e provas no mundo, no universo. Milhões, bilhões, em épocas diferentes, em épocas iguais. Agora nós estamos migrando de expiação e provas para regeneração. Quantos milhões, bilhões, não sei, de planetas também estão fazendo isso? Estão fazendo esse processo. Então significa que, como nós estamos fazendo, outros estão. Mas tem um outro detalhe. Ao mesmo tempo que nós estamos fazendo isso, tem aqueles espíritos que estão passando, vamos ver aqui, mundo primitivo de expiação, regeneração, mundos felizes, onde o bem sobrepuja o mal, mundos celestes ou divinos. Então, essas são as categorias. Lembra de novo, essas categorias são didáticas, gente. É um didatismo do Kardec. Tá perfeito. Não quer dizer que são 5, são 10, são 20, são 1000, não importa. Mas isso aqui dá uma ideia de como funciona. Se nós estamos aqui migrando para cá, significa que tem muitos mundos fazendo isso. Mas também tem muitos mundos fazendo daqui para cá, como daqui para cá. Ora, esses que estão saindo daqui e vindo para cá, eu vou dar um número que não é verdadeiro, mas é para a gente compreender um pouco a lógica. Imagina que você sai daqui de expiação e prova para regeneração, você vai viver aqui no mundo de regeneração durante 10, 20 mil anos, em processo de regeneração, para você chegar a uma condição de ter uma nova transição para o mundo feliz. E assim sucessivamente. Então, enquanto nós estamos passando de mundo de expiação para mundo de regeneração, e muitos outros também, muitos estão de regeneração para mundos felizes. Só que tem um detalhe. Espíritos que estão passando de mundo de regeneração para mundos felizes, alguns são reprovados também. É a mesma regra. A mesma regra. Só que não é a regra de corte igual é para cá. Porque aqui nós estamos falando de espíritos não tocados pelo bem, espíritos cruéis. Aqui não estamos falando disso. Aqui estamos falando de outro nível de corte. É muito mais sutil. Significa que muitos espíritos que estão aqui, num nível muito mais evoluído que nós, serão mandados para mundos de expiação e provas. Significa o quê? Nesse momento, há 100 anos atrás, ainda continua, ainda vai continuar por algumas décadas, estão encarnando aqui no planeta Terra espíritos desse nível, mas lá na frente, quase aqui. Significa o quê? Espíritos com um nível de tecnologia muito mais avançada, mas com uma diferença. Olha a diferença, presta atenção. Espíritos que estão saindo aqui da Terra hoje, porque não foram tocados pelo bem, e nós vamos explicar. E indo para outros mundos, eles chegam lá com tecnologia, mas espíritos ainda cruéis, maldosos. Aqui é diferente. Os que vão vir para cá, porque não vão para o mundo feliz, não são espíritos cruéis e maldosos. Tem sutilidades que eles não alcançaram. Então, nós vamos ter a alegria e a felicidade de receber agora espíritos que vieram de uma posição aqui, não aceita para ir para cá, mas que são muito melhores moralmente do que nós, e com muito maior tecnologia. E nós estamos falando de centenas de milhares. Centenas de milhares. Tudo isso que eu falo, gente, são informações vindo da espiritualidade. Por isso eu disse, as informações chegam e a gente tenta filtrar o mais que a gente pode. Algumas são repetitivas, vêm de vários lugares, aí você pensa assim, não, isso aqui faz sentido. Algumas são meio estranhas, você não passa para frente. Então eu estou explicando, eu não sei se isso está confuso, está claro, ou se alguém quer fazer alguma pergunta por enquanto. Eu tenho uma dúvida. Por favor. Está muito recente, que eu acabei de ler agora, os 3 livros. E essa mudança planetária, seria menos dispendiosa se fosse feito o inverso? Os espíritos bons já se mantêm nos lugares que estão, os que estão bons daqui sobem, e aqui continuam provas e expiações para receber os espíritos que não se adequaram. Não seriam, eu vejo pelos discursos, pelas apresentações que teve nesse último livro,
de que até o pessoal, você já comentou isso, não sei se nesse curso ou no anterior, de que nosso lar também não é o top das galáxias, né? Eles estão ali ainda... Na região umbralina. E ali mesmo eles não têm, apesar de ser mais evoluídos e estarem em uma condição melhor do que nós aqui em Provas e Expiações, eles, muitas vezes, eles não tinham nem condições de assistir uma apresentação onde Jesus ou os espíritos celestiais faziam parte. E nesse último livro, eles assistiram algumas, tiveram essa evolução, inclusive cita depois que o André Luiz encarna, Chico assume a posição, teve aquela inversão ali. Não seria mais prático os que estão em ascensão subir para desencarnar aqui e ficar para a prosperidade no mundo de já regenerado? Maurício. É menos dispendioso, né? Não, vamos lá. Primeira coisa, quando a gente fala, e se você ler os livros, você vai lembrar alguma coisa. Quando a gente fala de evolução, a gente não está falando só do ser humano. A gente está falando de tudo, inclusive o planeta, o meio ambiente do planeta. Pensa no meio ambiente do planeta Terra como está sendo maltratado. Né? Ou seja, o planeta está esperando que as pessoas que vão viver aqui na regeneração tratem o melhor. Esses espíritos que vão sair daqui para o mundo primitivo é um mundo bruto. Eles vão lá e vão fazer as coisas de novo, as coisas erradas, mas o mundo é bruto, o mundo não chegou num certo nível, como o meio ambiente, como todo esse processo. Então, se você pega nós, a maioria dos espíritos que estão aqui, que ainda são meio brutos, coloca num planeta muito mais evoluído a nível de ambiente, de vibração, você vai poluir. Você vai poluir. Agora, se você coloca a gente no mesmo planeta, mas você tira dele tudo aquilo que polui muito, estou falando assim, gente, mas vamos ter o cuidado de entender para a gente não ser preconceituoso, tá? Quando eu falo assim, você tira aquela quantidade imensa de espírito, e não são poucos, gente, nós estamos falando de bilhões, tá? Tira do planeta e fala, não, esses aqui nós vamos entender o critério daqui a pouco. Você tira, esses não encarnam aqui mais. Você já cria uma limpeza vibracional imensa no planeta. O meio ambiente, em pouco tempo, se recupera. Em pouco tempo, ele se recupera. E nós vamos aprender a gostar de um planeta melhor, que nós vamos construir. É uma regra muito maravilhosa essa. Entendeu? Não sei se ficou claro. Se não ficou, fale. Ficou sim. Eu estava pensando só no benefício. No benefício. Já queria desencarnar e ficar por lá. Não tem benefício sem pagamento, sem esforço, não. Entendeu? Verdade. Quer um planeta melhor, faça ele ser melhor. Tá? A Grace quer fazer um comentário. E a gente tem que levar em consideração também o seguinte: se da mesma forma que, quando for feita essa seleção, que espíritos que estão aqui, que não estiverem dentro dos quesitos que nós vamos falar a próxima página aí, para aqueles quesitos que são necessários para permanecer na Terra em regeneração, vão ser expurgados, vão ser tirados da Terra, eles vão chegar num planeta que é primitivo, numa condição muito melhor. Então, por mais capelinos chegaram aqui. Por mais assim que a gente pensava, as pessoas os espíritos que não forem permanecer, que são os espíritos mais cruéis, que não são tocados pelo bem, que aquelas pessoas que falam assim, olha, eu estou errado, eu sou ruim, gosto de ser e quero ser. Então, então você não quer acompanhar a evolução da Terra, então você vai ser colocado lá num planeta primitivo. Mesmo esses, quando chegarem lá, eles vão estar chegando numa condição melhor. Com esse nível de ignorância, de truculência, de maldade que eles têm, ainda, mesmo assim, vai ter a inteligência, a tecnologia que nós já temos hoje, que nada exime do espírito
não ter condições morais, não ter bondade, não ter caridade, mas ele ser extremamente evoluído na parte tecnológica, por exemplo. Serem inteligentes, a gente vê aí os grandes espíritos com poder, grandes no poder assim, de maldade, né, de crueldade, que são altamente inteligentes, intelectualizados, né? Não intelectualizados. Então, esses espíritos vão chegar lá no planeta primitivo, assim, com certeza, aqueles que estão bem primitivos ainda, nos primórdios da evolução, vão achar esses até muito bons, porque esses que estão saindo daqui da Terra já não vão ser capazes, vão estar em melhores condições do que aqueles que estão iniciando. Então, qual vai ser o papel? De ajudar, assim como nós fomos ajudados pelos capelinos que chegaram aqui, foram espíritos altamente evoluídos tecnologicamente para nós lá naquela época, né? Até hoje não se tem explicações de vários das tecnologias usadas, por exemplo, nas pirâmides do Egito, né? Então, nós fomos beneficiados por eles. Então, mas eles não tinham condição de continuar no planeta deles. Então, a ideia, né, quando se fala desses espíritos que serão expurgados, vão ser colocados sob a custódia de outros Cristos, Cristo daquele planeta. Não vão ser abandonados, vão ser jogados lá na escória do mundo, não. Eles vão estar ali sustentados e vão ser dado a oportunidade para nós, daqui da Terra que fomos expurgados, de sermos melhores, de perceber que imagine você ter um potencial enorme e não conseguir, e estar numa situação muito difícil. Aí você vai intuitivamente, você vai ter saudade, você vai ter aquele sofrimento a nível espiritual. Você não consegue caminhar, você quer, mas a atmosfera, o planeta, não tem como você andar. Então, aí você vai sentir aí a necessidade, vamos estender a mão para esses irmãos que estão começando, né? E aí, né, sendo trabalhado, vão intuitivamente pensar o que eu estou perdendo, né? Então, vamos melhorar, né? Então, gente, é tudo muito sábio, né? Então, vamos aproveitar a oportunidade de nós estarmos tendo essas informações e nós nos melhorarmos, né? Agora, mais do que nunca, eu e Ruela aqui, a nossa responsabilidade cada vez aumenta, porque nós temos testemunhas aqui que nos conhecem na intimidade, né? Temos nossa vida aqui, né? Então, não é uma responsabilidade da gente estar falando alguma coisa e agir de outra forma. Santos nós não somos, quem dera, né? Mas, com certeza, né? Então, nós podemos mentir aqui diante da nossa filha, ela fala, nossa, que falsidade, eles estão falando uma coisa e agem de outra, né? Então, no mínimo, o máximo que ela vai dizer aí, o mínimo que ela vai dizer realmente, eles estão falando, não acertam em tudo, mas estão se esforçando, né? Então, gente, a ideia é essa, que a gente aproveite todas essas informações e que a gente realmente se empenhe em reconhecer nossas falhas, nossas limitações e procurar se melhorar, né? Para merecer continuar no planeta com toda essa propensão ao bem, de vez em ir para um outro que ainda o mal predomine, né? Carol, você já entendeu, né? A única coisa que você pode falar é isso, tá? Eles estão tentando, é isso aí. Não, se for falar que fala, é verdade. Gente, vamos lá. Então, a gente deu esse passeio rápido para a gente compreender esses movimentos. É importante, tá? O movimento de um planeta de expiação e prova, quando ele vai mudar, é um movimento bom, porque quem ele recebe para ajudá-lo são pessoas de um nível de tecnologia maior, mas moralmente melhor. Quando você está no mundo de expiação e provas, mudando de primitivo para expiação, você recebe pessoas com melhor tecnologia, mas o nível moral não é grandes coisas. Então, é complicado. Aí tem uma certa complicação. Mas as coisas são perfeitas. Eles vão como aqueles professores que ainda não têm muita educação, não têm generosidade, mas são professores. E vão eles também aprender junto com os outros. Vai ser o tranco ali, né? Ok, vamos lá. Só lembrando, gente,
lembrando aqui, Maurício, que como tem pessoas que estão nos assistindo e não conseguem estar aqui na sala, por limitação, que qualquer dúvida que tiver, pode mandar aqui, pelo que eu WhatsApp, estou com o WhatsApp na na transição. mão, que aí a gente, como as pessoas estão ouvindo, se tiver pergunta, vocês que estão nos ouvindo, mas nós não estamos os vendo, pode mandar perguntas no WhatsApp que a gente lê e imediatamente responde. Isso, a Grace está coordenando aí. Então estamos aqui atentos no WhatsApp. Então, vamos lá, gente. Vamos começar aqui. Alguém quer falar alguma coisa antes de eu chegar? Então, vamos lá. Aqui, eu digo assim, na introdução, essa parte é uma das mais importantes, tá? Algumas considerações. Quando falamos que o planeta passará para a regeneração, estamos falando que os seres humanos nesse planeta estão aptos a serem da categoria de regeneração. É só isso. E ele vai começar um processo de evolução, como o planeta de expiação começou lá no passado. Mas algumas coisas não vão fazer parte mais desse planeta. Por que não? Porque existem aqueles espíritos que são muito do mal, muito cruéis, muito devotados a fazer só coisa ruim, vamos falar assim, que sairão daqui. Então, nós não teremos mais guerras, nem fome, nem crueldade. O espectro do mal que vai existir não pega essa régua tão baixa em termos de crueldade, de guerra, de fome. Essa parte de miséria é uma régua de maldade muito forte, muito radical. Isso desaparece. A régua de maldade que fica é outra. Nós vamos compreendendo isso. Agora eu vou falar para vocês quais são as características do planeta de regeneração, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 3, item 16. Tem característica externa e interna. Primeira coisa, quais as coisas que vão predominar lá? Nós temos ou não temos? Isso que é importante. Por exemplo, os corpos. Corpo físico são iguais ao nosso. Então, tranquilo. Então, não tem nenhum problema com isso. Não é um corpo mais evoluído, não é igual ao nosso. Não é um mundo superior. Não é. Regeneração não é um mundo superior. Mas existe o desejo de mudança. Apesar de existir ainda o mal, todos querem melhorar. Ou seja, não vai haver ninguém ali que não queira mudar, transformar, melhorar, que não deseje eliminar ou transformar o mal que existe dentro dele. Isso não vai ter. Todos vão querer fazer alguma coisa boa. Mesmo não sendo superior, quer dizer, não é um planeta superior, é muito melhor que o de expiação e provas. É muito melhor que o de expiação e provas. Vamos lá. Características internas, isso aqui é importante. Muito importante. De novo, isso está no Evangelho, mensagem de Santo Agostinho. Vocês vão lá nesse lugar que eu falei aqui, ó, Evangelho, capítulo 3, item 16. Se tiver dúvida, depois manda o WhatsApp. Quais são as características... Só um minutinho. O que é? Ô, gente, aqui, ó, tá aqui, eu estou recebendo mensagem, inclusive a Angélica vai ver, tá recebendo mensagem falando que está nos assistindo, a Angélica, a Letícia também deve estar por aí, Tem outras pessoas que estão falando aqui, vocês estão nos vendo? Não, nós não estamos, porque não conseguimos colocá-los na tela, tem o limite. Mas pode perguntar aqui, ou fazer qualquer comentário. Deixa eu ver uma coisa, se eu consigo. Agora, esses aqui, ó, dispositivo não conectado, que a pessoa não conectou, então não tem jeito, tá? Vamos voltar lá. Então, obrigado. Boa noite a todos aí. Na mesma situação da Angélica, que não estavam aparecendo, que estão nos vendo na tela e não estão aqui na salinha, pode perguntar aqui no WhatsApp, a Grace está coordenando o WhatsApp e responde a vocês. Tranquilo, tá? Então, a gente estava aqui e a gente mudou para cá. Então, vamos lá. Nós estamos falando que esses assuntos é uma mensagem de Santo Agostinho, no Evangelho, capítulo 3, item 16. Ele diz assim, as características internas. Primeira, todos creem em Deus. Crer em Deus é muito relativo, né? É uma crença, é uma fé. Não, acredita que tem um Deus. E busca fazer as coisas de acordo com a lei de Deus, amar, ajudar o próximo, sabe, fazer alguma coisa. Não estamos falando de santos, gente, estamos falando de espíritos que ainda existe o mal dentro dele, no sentido de um espectro diferente. Não é o mal da crueldade, não é o mal
grave, aquele mal radical, mas ainda é o mal, é uma inveja, é um orgulho, sabe? Essas coisas, interesse pessoal, isso vai existir. Mas ele crê em Deus e quer fazer uma coisa boa, quer ajudar os outros, quer fazer algo. Não existe uma forte descrença. Desaparece o ateísmo. Não tem ateu, infelizmente. Por quê? Porque não tem jeito. Você migrou, e nessa migração você vai receber instruções do mundo espiritual muito fortes para você se adaptar ao mundo de regeneração. É uma sociedade sem exclusão. Exclusão, vocês entendem, né? Não tem preconceitos, não exclui ninguém, não tem miséria, não tem... Né? Vai ter gente mais rica, gente mais pobre, mas não vai ter miséria, não vai ter isso. Né? Todos são incluídos. Não há separatividade. A vitória do homem é parcial sobre. Agora vamos ver. Lembra que eu falei que tinha 4 características que são fundamentais para fazer o corte? Então vamos lá. Ó. Ódio, paixão, inveja e orgulho são cortes que não permitem a pessoa ir para o mundo de regeneração. Ah, mas então se eu tiver um pouquinho de orgulho, não é isso. Inveja é uma coisa que nós temos. E vamos continuar tendo no mundo de regeneração. Mas não aquela inveja que faz o mal, que destrói, que consome, que aniquila, que aniquilar o outro. Que aniquilar o outro. Isso não. Isso aí é o corte. O orgulho, aquele nível de orgulho que faz a pessoa ficar doente, também é um problema. As paixões que destroem as pessoas, os outros e a própria pessoa. E ódio não preciso falar. Ódio é uma coisa que acho que a maioria das pessoas não sentem, porque deve ser muito complicado isso daqui. Então, quando você pega as palavras, você vai ver aqui O-P-I-O, ópio. Está vendo a coincidência? Só para a gente guardar. Quando a gente esquecer, lembra da palavra ópio, que ópio todo mundo sabe o que é. Ódio, paixão, inveja e orgulho. Essas 4 características, Santo Agostinho coloca como características de corte. Mas não está falando que você eliminou o ódio, a paixão, a inveja e o orgulho, eliminou tudo isso. Não. Isso você vai eliminar. Você está entrando num planeta de regeneração em que o tempo para você aprender e para ir trabalhando o seu crescimento, gente, não é um século, nem 1000 anos, são alguns milênios. Os planetas se revolucionam, se transformam em milênios, e não são poucos milênios. Né? Vamos lá. Deixa eu fazer uma pergunta. Por favor. De ordem meio pessoal. Você falou em ateísmo aí, né? Sim. Existe em alguma literatura que eu desconheça, né, que fale sobre a questão do ateísmo, por exemplo, um espírito que foi ateu numa encarnação, quer dizer, ele não vem para o mundo de regeneração ou ele foi ateu nessa encarnação por algum motivo específico? Tem algo sobre isso? Olha, quando a gente lê um pouco sobre esse assunto, e não é um assunto que me interessa muito, mas o pouco que eu já li, que eu vejo na internet, a grande maioria dos ateus não são ateus. Só falam que são. Porque ele sente que no meio que ele está, as pessoas são mais da ciência, as pessoas não querem saber de Deus, não querem saber de espiritualidade, então eles se veem acuados. A grande maioria não são de fato. Então esse é um ponto. Então a gente não sabe. Agora, existem os ateus que não creem em Deus e não acreditam em nada disso. Eles têm oportunidade de mudar isso. Mas se não mudar, eles vão ter que aprender de outro jeito. Tá? Então, mas eles teriam essa oportunidade estando no mundo espiritual? Sim, claro. Quando você vai para o mundo espiritual, você desencarna, lá você aprende também. Só que tem um detalhe, você aprende lá coisas importantes, você reconhece erro, você percebe muita coisa, mas você é testado onde? Aqui. Aqui. Eu não sei se vocês viram o filme Nosso Lar 2. Alguém viu? Sim. Angélica, você viu, velha? Então Vi. você vai lembrar que aqueles espíritos que foram protagonistas daquela situação difícil que ocorreu, todos estavam em nosso lar e prometeram um monte de coisa. Certo? E viveram lá numa boa, porque é muito fácil viver ali no nosso lar, porque ali tem uma proteção. Mas e quando você encarna? Aí você tem a personalidade, aí você tem que enfrentar as coisas do mundo material. E aí? Como que faz?
Então é a mesma coisa. Então imagina uma pessoa fala, eu sou ateu, mas não é nada, só fala. Só ateu, graças a Deus. Então ele vai para o mundo espiritual, aquilo choca, ele fala, meu Deus do céu, então realmente ser ateu é uma idiotice. A grande maioria vai perceber. Gente, todos os ateus que vão para o mundo espiritual, se eles não passarem por um processo de vamos falar assim, de ficarem retidos num sono profundo, porque isso pode acontecer, eles vão cair a ficha, não tem como não. Ele vai ver, morri, mas eu estou aqui, então quer dizer que existe alguma coisa, e ele vai receber instruções, vai receber informações. Então, essa tendência é que isso reduza ou diminua. Mas aqueles que são renitentes nesse processo de ateísmo, eles não podem mundo de regeneração, essa é uma condição primeira. Tem uma crença em Deus. Não precisa ser uma crença, mas sabe que tem um Deus, tá? Que as outras coisas vão acontecer aos poucos. A Grace quer falar uma coisa. Outra coisa também que é muito comum a gente ver nas literaturas, né? Espíritos que às vezes são, se dizem ateus, e outros muito assim, contra, né? Que são inimigos do Cordeiro, de Jesus, que são espíritos endurecidos, e não tem sofrimento, não tem ódio que é eterno, que chega quantas vezes, inclusive nesses livros da transição planetária, que a gente viu o exemplo de espíritos endurecidos, ali no mal, assim, renitente no mal, e um momento no plano espiritual, alguma coisa, algum fato, algum acontecimento, né? Algum espírito que tem afeto por esse espírito, ou uma mãe, um amigo, seja lá o que for, que toca o coração desse, por mais endurecido que o espírito seja, tem a centelha divina dentro de todos nós. Em uma hora vai se tocar, a lei. Importante, só uma coisa que eu queria dizer, é o seguinte, ó, quando a gente fala ateu, não quer dizer que a pessoa é má, é outra coisa. Não tem como, tá? Existem pessoas que se dizem ateus, mas que são boas, são normais e tal, mas só que não caiu a ficha. É diferente desse ateu que não quer saber da espiritualidade, não quer saber de Deus, ele não participa do processo espiritual, que é a verdadeira vida, a gente sabe disso, né? Alguma dúvida, alguma coisa para a gente seguir? Não, pode seguir, obrigada. Tá, então agora nós vamos entrar. Aqui já é o primeiro ponto importante de Santo Agostinho, nos falando de algumas condições. Mas não pense nessas condições como se fosse assim, eu venci isso aqui 100%, agora eu posso. Não é isso. Aqui está falando assim, a pessoa tem orgulho, mas ela não quer, ela quer lutar contra isso. A pessoa tem inveja e aquilo não faz bem, ela quer lutar contra isso. Esse é o ponto. Lá na frente, né, no mundo de regeneração, quando você for migrar para um planeta ditoso, com certeza você não vai poder ver isso aqui mais. E talvez seja uma coisa desse tipo, num nível baixo até, que faz a seleção lá, não sei. Tá? Vamos lá. Vamos chegar lá primeiro. Então vamos lá. Quem vai e quem fica. Agora que é agora que é legal, tá? Aqui nós vamos falar de 7. São 7 itens para a gente saber quem vai e quem fica. Esses 7 tipos distintos de condições e competência espiritual para essa seleção está na Gênesis, capítulo 18, itens 27 e seguintes. Então, se você for na Gênesis, capítulo 28, está no material que eu mandei, nos itens 27 seguintes, que nós vamos passar depois aqui também, nós vamos repetir, porque nós vamos pegar detalhe. Tem esses itens lá misturados e a gente seleciona isso aqui de um jeito mais didático. Então, vamos lá. Como é que o processo está acontecendo? Porque já começou, gente. O processo de seleção já começou, já tem mais de 50 anos, já tem bastante tempo, já começou. Muitos espíritos já não estão encarnando aqui, já estão encarnando em outro planeta. Não estão aqui. Agora, aqui tem muitos espíritos que encarnaram como última chance. Tem isso também. Desencarnar, deu certo ou não deu certo, nós vamos entender aqui. Tá? Então, primeira coisa. Existem espíritos no planeta Terra, ainda tem, não muito, mas ainda tem, considerados seres primitivos, no estágio inicial. São comunidades isoladas, e que
eles estão num processo junto de um planeta com a vibração de um planeta de expiação e provas. Esses espíritos, eles não vão encarnar no planeta de regeneração. Eles são espíritos preparados para continuar num planeta de expiação e provas, ou no início de um planeta de expiação e provas. Mas existe uma condição da generosidade divina que os coloca para um aprendizado, assim como nós temos os animais irracionais, os selvagens aqui vivendo conosco, porque é um aprendizado. É um aprendizado. Esses são espíritos que não encarnarão num planeta de regeneração, não faz sentido mais. São espíritos de planeta primitivo e de expiação e provas. Tá? Então, isso é fácil entender. Agora vem o mais importante, o ponto principal de corte, de toda a grande... Oi, meu amor. Então, só um minutinho que tem um comentário. Ah, Vera. Tá. Vera. Então, vamos lá. Então, o item mais importante aqui é o item 2. O que diz o item 2? Seres não tocados pelo bem. O que é um espírito não tocado pelo bem? Vocês entendem a palavra tocado? Significa assim. O espírito pode ser mau, mas foi tocado pelo bem. Nós já vamos entender isso. Mas tem aqueles espíritos que não aceitam serem tocados pelo bem. São maldosos e cruéis. Aqueles espíritos que, quando um espírito superior vai visitá-lo nas trevas, no umbral, para tentar ajudá-los, eles não aceitam. Eles são cruéis, eles são maus, eles não querem. Eles dominam, eles são dominadores. E eles querem continuar assim. Eles são espíritos maldosos, cruéis. Esses espíritos não ficarão num planeta de regeneração. Esses já começaram a sair em grande quantidade. Quem lê os livros, e não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler também o livro do Divaldo, né, Rumo ao Planeta de Regeneração, ele mostra os espíritos superiores, espíritos missionários, trabalhando nas trevas, nos abismos, no umbral, já limpando, tirando os espíritos, ajudando para que eles já fossem transportados. No livro da trilogia, no Futuro Espiritual da Terra, o Resgate, não lembro, não vou lembrar do livro, mas quem leu vai saber. Existe situação que o André Luiz chega com alguns outros trabalhadores em nosso lar e ele percebe uma coisa que ele até se assustou. Ele vê uns equipamentos como uma nave espacial, uma coisa imensa, mas imensa, imensa. Imagina 200 mil tripulantes. Imagina o tamanho disso, 200 mil tripulantes numa nave. Ele diz, são naves do mundo espiritual, né, do mundo que está lá, de outro planeta, de Júpiter, que vem ajudar no processo de transição da Terra, estacionam em nosso lar, eles resgatam milhares de espíritos, levam e eles transportam. Tá? Aí vocês falam, mas precisa tudo isso? Precisa. São espíritos ainda embrutecidos que você não consegue transportar se não for por alguma maneira. Vocês lembram que lá em nosso lar, o André Luiz, quando estava lá, ele andou no aeróbus, vocês lembram disso? Como se fosse um avião, um ônibus que voa, né, um aparelho assim. Por quê? Porque o nível dos espíritos que estão lá em nosso lar, uma grande parte são espíritos ainda mais materializados, não são, né? Aqueles que volitam, ok, mas os que não volitam precisam de transporte. Esses espíritos que são resgatados, nenhum deles volitam, todos eles precisam de transporte. E vão ser transportados daqui do ambiente da Terra para um lugar muito distante, muito distante. E essas naves voam em velocidade que a gente não tem condição de compreender. Tá? Então, esses espíritos já começaram há algumas décadas e está continuando, ainda vai continuar por um tempo, sendo levados. Tá? E nós estamos falando, segundo algumas informações, não é de milhões, são bilhões, tá? De espíritos. Quem está encarnado, uma boa parte também não vão ficar aqui, vai ser levado. Mas a gente tem que pensar nisso. Nós estamos fazendo esse trabalho, esse curso aqui, e tem uma finalidade, além de dar o conhecimento, dar a informação. A finalidade é trazer, no item 3, nós estamos no item 1, vai ter o item 2 daqui a pouco, e vai ter o item 3. O item 3 nós vamos trabalhar muito com o quê? Nós vamos trabalhar muito com situações para mostrar para nós que nós temos que fazer algumas coisas em nós para merecermos estar na regeneração. É disso que nós vamos tratar no item 3. Quase a metade do curso é o item 3.
Tá? Vamos continuar? Ok. Vocês percebem que o que está em vermelho são aqueles que não ficarão aqui. São 2 só, olha que belezinha, a gente só tem que escapar desses 2 aqui, não é? Seres primitivos ou seres não tocados pelo bem. Olha, é muito complicado falar isso, mas eu vou dizer, pessoas que se preocupam com a espiritualidade, pessoas que estudam, pessoas que querem fazer o bem, que têm dificuldade, têm muitos vícios, mas estão lutando, são as pessoas que não estão nesses vermelhos, gente. É muito simples de entender. Vamos ver, olha só, o 3. Seres maus, mas tocados pelo bem. Entendeu? Olha só, são seres maus, mas tocados pelo bem, buscam e querem mudar. Ou seja, ele está dizendo assim, ó, seres que têm maldade, bastante maldade, mas não são cruéis, não são maldosos. Tem muita maldade dentro, muita coisa, mas eles já foram tocados pelo bem porque eles já sentem uma vontade, tem dentro dele um desejo de mudar, querer ser melhor. Pronto, esses ficarão na regeneração. Porque não é um planeta feliz, não é um planeta celeste, é um planeta de regeneração. 4. Seres melhorados. Já não são tão maus, são os melhorados. Que buscam o bem, praticam bondade e buscam a moral do Cristo como roteiro. Pronto. Pensa naquele item 3, agora pensa naquele item 3 melhorado. Sabe, já estão envolvidos em alguma coisa maior. Estão buscando Jesus, estão buscando o Evangelho, querem aprender e já estão tentando viver de uma forma melhor. Fazendo seleção, buscando compreender a sua mente, a sua psique, buscando compreender as dificuldades que existem na vida, como é que eu faço para melhorar isso, como é que eu não faço, o que é que eu tenho que fazer. Quer dizer, os seres melhorados. Bom, vamos lá. Aí vem os seres da geração nova. Olha que beleza, gente. Geração nova. O que são esses aí? Esses são aqueles que eu falei. Espíritos que estão chegando de outro planeta. Ou outros, aí eu já não vou entrar em questão. O qual está em transição de regeneração para planeta ditoso ou feliz. Entendeu agora? Eles já estão migrando lá no outro nível, mas lá também vai ter muitos que não ficarão. Então, o que acontece? São a geração nova. Só que esses, é o que eu falei, além de tecnologia, de intelectualidade, eles já desenvolveram uma certa inteligência e a moral deles já é bem melhor que a nossa. Então, a gente tem esse lastro. E nós estamos falando de algumas centenas de milhares. É essa a informação que existe. Eles estão chegando de lá para cá. Esse processo tem uma outra coisa maravilhosa que vai chegar junto com eles. E nós vamos ver no item 6. Não, depois eu volto para a gente comentar, tá? Eu estou passando para a gente entender, depois eu volto para a gente comentar. Os itens 6 são os seres excelentes. São aqueles que já são excelentes. Não são os puros, não. São excelentes. Do planeta dos quais vier a geração nova. Como assim? Vamos imaginar uma suposição que lá desse planeta, a geração nova que venha 200 mil pessoas, 300 mil pessoas. Só que esses que vêm, tem muitos espíritos que passaram para o mundo de toso ou feliz, que são bem evoluídos, que amam esses espíritos. E eles pedem uma concessão, que ao invés deles irem para um planeta feliz ou ditoso, isso aconteceu em Capela também, eles venham juntos para dar apoio a esses irmãos que estão vindo para fortalecê-los, para que a saudade, que a tristeza, que a depressão não chegue até eles, porque vai ser uma dificuldade a separação. Então, já está dito que será concedido também a uma quantidade enorme de espíritos que já têm um nível maior que o deles, a virem juntos para dar um apoio nesse processo. Olha só que coisa maravilhosa, como a gente vai ser beneficiado com isso. Eles vêm, não ficarão muito tempo aqui. Os da geração nova ficarão. Se você pensar em Capela, que foi há 10, 15, 20 mil anos atrás, eu não sei, até recentemente diz que ainda tem gente de Capela aqui. Mas esses que vêm no 6, não. Eles vão ficar talvez 1 ou 2 encarnações e vão voltar para lá, porque é o local deles. Então, aí você tem um outro ganho para nós. E tem os últimos. E aí é muito interessante. O que é o 7? Que não é pretinho e não é vermelhinho. É o meio do caminho. São aqueles espíritos que, depois de selecionar
entre o 2, o 3 e o 4, quando você olha para o 2 e para o 3, não, para o 2 e para o 3, você fala assim, ué, mas esses espíritos não foram tocados pelo bem? Foram, mas eles não, acho que não vai dar. Então tem a turma da seleção, vamos dizer assim, não vai dar. Uma oportunidade. Olha, não vai funcionar, e outros falam, não, vai sim, vamos tentar. Sabe aquela história que você fica na dúvida? Porque tem uma quantidade enorme de espíritos, você fala assim, acho que não vai conseguir, acho que vai conseguir. O que são esses aí? São aqueles seres ao meio do caminho entre não tocados pelo bem e os tocados pelo bem. Mas que é preciso uma melhor avaliação. Como é que você avalia? Vocês lembram da aula retrasada que a gente falou da aferição? Né? Aferição. Que nós, encarnados, estamos sendo aferidos porque os espíritos que estão aqui no planeta, violentos, tudo isso, eles instigam em nós e nós estamos testados, aferidos para a nossa resistência, para fortalecer o quê? Não é para a gente aderir, é para fortalecer a nossa resistência. Então, aqui você tem aqueles que estão no meio do caminho, são meio fracos, uma hora certa, uma hora erra. Então, eles não tocados pelo bem e tocados pelo bem, mas que precisam uma melhor avaliação, verificação. Como é que vai ficar isso aí? Esses espíritos vão desencarnar, vão ficar no plano espiritual. Tá? Então, eles não vão para outro planeta, vão ficar lá, de molho. Depois da transição, ok, agora sim, todos já foram embora, os nova geração já veio, aqueles excelentes espíritos já vieram, e todos aqui que estão são de regeneração. Tá bom, agora vocês vão encarnar. Agora, quando vocês chegarem lá, aí sim, nós vamos fazer a última avaliação com vocês. Tipo assim, olha, recuperação. Lembra da recuperação na escola? Vocês vão lá, nós vamos observar vocês vivendo com a matéria. Aí nós vamos saber, vocês vão conseguir ou não vão conseguir. É isso que eles estão dizendo aqui, ó. Preciso uma melhor avaliação. Ficarão no plano espiritual e depois da transição serão reencarnados para avaliação de permanência ou não na Terra, podendo fazer uma migração tardia para mundos inferiores. Isso, com certeza, em alguma situação vai acontecer. Então, deixa eu fazer uma coisa aqui. Está vendo aqui? Nós vamos entrar nisso aqui daqui a pouco. Hoje acho que não. Eu queria agora voltar e ouvir dúvidas, questões, não entendi, fica de olho no WhatsApp aqui, se alguém quiser colocar. A gente está aqui para a gente falar. Só que antes, enquanto vocês vão pensando, a Grace quer fazer uma colocação. Gente, olha, olhando esses 7 itens que foram colocados, que falam sobre seres primitivos, estágio, que os que não ficarão na Terra, né? Esses seres primitivos, esses seres que não são tocados pelo bem, que são aquelas pessoas que são maldosas, que gostam de si. Ontem mesmo estavam vendo numa reportagem na TV, um crime bárbaro que foi feito, e a moça, uma das que participaram do crime, ela mesma deu reportagem para o repórter, ela numa forma assim tão fria, e o repórter falou, olha, mas eu não vejo em você nenhum tipo assim de arrependimento. Eu falei assim, não, que eu tenho dificuldade de chorar. Mas sem nenhuma emoção. E o repórter fala, se vocês estivessem soltos, você acha que vocês continuariam a cometer esses crimes? E ela tranquilamente falou, sim, se a gente for solto, muita gente inocente vai ser morta, vai sofrer. Então, ela foi muito franca, né? Então, ela tinha consciência que assim, daquelas maldades que eles cometiam, e de repente, para ela, estar presa ali era uma garantia de que ela não iria cometer outros crimes. E eu achei até bonito da parte dela admitir, assim, falar, realmente, se nós, era ela mais 2 parceiros, se fôssemos, que ela tinha certeza, ela falava, se eles forem soltos, que eles iriam continuar fazendo. São aquelas coisas, aqueles espíritos que cabem nessa colocação, espíritos que são cruéis, são maldosos, que falam, eu sou e gosto de ser, e faço de novo, se tiver oportunidade. Aí tá, gente. Mas imagine nós, esses seres maus que são tocados pelo bem e buscam, querem mudar.
esses que foram colocados lá, que vão para o plano espiritual, né? Naquele, vamos dar um tempinho para ver se ele se ajusta e vamos dar uma nova oportunidade. Mas imagine só, a condição do nosso planeta, se já tiver tirado esse número 1 e número 2, né? E se aqui tiver, porque incluídos os geração nova. Os gerações novas, aqueles que vêm para nos apoiar, para dar esse impulso, né? Para trazer experiências do mundo já realmente regenerado, né? Nos apoiando, como muitos espíritos já estão encarnando para dando esse apoio. Né? Imagine que diferença que o nosso mundo será. Imagine a gente não ter na nossa terra espíritos que fazem, olha, eu gosto de extorquir, eu gosto de dar tomba, eu gosto de me dar bem, eu gosto de ver o outro sofrendo, não estou nem aí, sabe? Imagine a gente viver num mundo onde todo mundo, não é santo não, mas eu não quero mais isso, não vou ficar feliz de ver outro fazendo maldade, nem eu quero, se ainda tem algum mal dentro de mim, eu estou combatendo com aquilo, não quero mais isso. Só de pensar nisso, a gente já até respira, né, melhor, né? Então, meus amigos, vamos nos esforçar para que a gente extirpe de nós o mal, que a gente tenha realmente essa propensão, que a gente olhe a cada dia. Ontem até brinquei com ela, ontem foi segunda, acho que eu não saí à tarde, eu passei o dia inteiro em casa, eu virei para ele e falei assim, fiz uma análise na hora de dormir, a sugestão de Santo Agostinho, de pensar se eu fiz alguma coisa, algum mal a alguma pessoa. Eu perguntei para ele, eu fiz alguma coisa que te desagradou? Ele falou assim, não. Eu falei, ainda bem que só foi com você que eu convivi hoje, então hoje o dia foi fácil, né? De não ter feito nenhum mal a ninguém. Né? Então eu falei, ai, que bom, que hoje eu consegui cumprir direitinho. Eu cheguei ao final do dia e ter pensado, hoje, ao longo do dia, não tem ninguém que eu tenha magoado, que tenha algo contra mim, né? Que isso seria o ideal, que todos os dias a gente dormisse assim. Então, gente, vamos fazer por merecer, né? Nós sermos pessoas mais gentis, mais dóceis, mais afetuosas, que a gente saiba pedir desculpa, que como é difícil, muitas vezes, pedir desculpa, admitir, né? Que está errado, e começa isso como? Dentro de casa, daqueles que a gente mais tem intimidade, a gente sabe, quando a gente é ignorante, fala, me desculpa, não, foi mal, não era isso que eu queria. E na sociedade, onde que a gente convivia, a gente aprender a vencer esse mal que tem em nós, né? Mesmo que seja meio forçado, mas quando a gente consegue, é um alívio tão grande. É tão bom quando a gente consegue reconhecer, né? Reconhecer as nossas falhas. Hoje, no estudo da manhã, lá na nossa casa, nós comentávamos exatamente sobre isso. Como é bom quando a gente já tem um defeito, já tem uma coisa negativa dentro de nós e a gente percebe que aquilo dá um start. Quando você comete a falha, né? Falávamos sobre o orgulho, né? E sobre ser maledicente, sobre por maldade, por defeito, ver o defeito do outro e criticar, nem que seja intimamente. Como é bom quando a gente já observa, olhou para o outro está ali com uma atitude meio que você não gosta, você já critica, né? Para que a gente vai criticar? Que a gente só vê o mal quando a gente tem experiência, quando está dentro de nós. Né? Então, que bom que quando a gente se toca, então que seja essa a nossa proposta. O impacto que tudo que nós estamos aprendendo, qual o impacto que vai fazer em nós? Que nós possamos trazer para nós, nem se preocupar tanto com o outro, não como egoísmo, mas de nos observar, de falar, eu mereço ser uma pessoa melhor, eu mereço ser mais gentil, ser mais fácil, ser mais tolerante, ter mais indulgência. Né? Então, esse que nosso objetivo, que a cada dia, que a cada semana, que a gente perceba que seja uma coisa pequenininha,
que a gente já possa perceber que nós estamos nos esforçando. Aí nós vamos estar no grupo que não tem o bem total dentro de nós, mas já somos tocados pelo bem e queremos o bem. Se a gente olhar para a vida, a gente pode ir pegando um monte de exemplos de situações, mas é ruim, eu acho, assim, a gente julgar, né? Porque é importante entender assim, se você tirar essa maldade de crueldade da pessoa fazer o mal e ela sentir prazer, quase a psicopatia, se você tirar isso de lado, fica o mal, que é o mal da inveja, do orgulho, o mal de tentar se dar bem, uma esperteza, essas coisas e muitas outras, que é uma relação que ainda vão existir, mas elas vão sendo como se fosse assim, colocado como algo que não é bom, que não faz bem. As pessoas vão sentir. Por quê? Porque o desejo de fazer o que é correto, o que é bom. A Grace me contou um caso hoje, só como exemplo, a gente passa por um lugar várias vezes onde a gente tem um presídio, a gente olha aquilo, que me dá uma tristeza, aquilo é complicado. Né? Daí a gente estava conversando e estava falando de um assunto, eu não vou entrar em detalhe aqui, mas só para a gente entender. Dentro da legislação prisional, existe uma condição de que as pessoas têm uma época do ano que pode sair, pode passar o Natal em casa, a gente sabe dessas coisas, e depois tem que voltar. E a gente sabe que alguns não voltam, é aquela confusão toda. Mas tem uma outra condição que a pessoa está ali e que ela pode ter as famosas saidinhas, que a pessoa pode sair em uma determinada época e voltar e tal. E aí, a situação de pessoas que fazem essa saidinha, fica uma semana, depois volta, e quando vai, faz uma confusão danada, faz desgraceira na vida dos outros. Aí, quando você pensa nisso, você fala, então esse não tem jeito, é igual o caso que a Grace contou, não tem jeito. A pessoa está deixando bem claro, eu sou assim mesmo, e eu vou fazer, eu vou fazer. Eu vou fazer. Então não tem como, não é o caso, gente. A gente tem que separar aquilo que é drástico, aquilo que é muito... o mal num nível muito alto, desse outro tipo de coisa. Porque no mundo de regeneração, se a gente pensar no mundo de expiação e provas, o mal é maior que o bem. E o mal maior que o bem significa uma quantidade muito grande de crueldade, de miséria, de guerra, de fome, tudo isso, que é um mal terrível, e além desse mal que existe em todos nós. E no mundo de regeneração, eles são equivalentes. Mas equivalentes por quê? Porque as pessoas que ainda têm o mal, e essa palavra a gente fala assim, só para a gente entender, porque é uma palavra ruim, né? É uma palavra ruim. Esse lado não evoluído, que ainda tem dentro de nós, ele já foi tocado pelo bem. Então, a gente está querendo mudar até chegar num nível maior. Isso tudo que nós colocamos aqui, eu queria deixar um tempinho, gente, para vocês. Quem quiser perguntar, ficou alguma dúvida, gastar esse tempinho com vocês. O que vocês têm a dizer? Não ficou claro? Tem alguma coisa a mais que eu queria saber que não está aqui? Qualquer coisa. Fiquem à vontade. Ruelo, eu posso... Pode falar. Pode falar, Maria Angélica. Vamos dar a vez para o Ruelzinho também. Então, isso que a Grace falou, né, de pensar no dia, o que a gente faz durante o dia, que ela comentou, né, só convivi com você, então, né, não... Sim, fiz algum mal, então tá bom. É que eu sou facinho. Isso é bonzinho. Então, isso é verdade mesmo, porque quando a gente vai deitar e vai, né, fazer as preces e vai pensando no que fez durante o dia, porque nós temos que fazer a nossa avaliação e saber como eu fui, o que eu fiz, né? Até o que eu pensei. Porque quantas coisas a gente não pensa, a gente pensa que é ruim, que é mal, mas não pratica, mas pensa. Então, aí já está praticando, né? Só de pensar. Mas é verdade, porque quando a gente passa o dia assim,
e começa a refletir à noite, vai deitar, vai fazer prece e começa a refletir no que fez, aí a gente começa mas a refletir de verdade, começa a lembrar, aí vem, né? Porque a própria consciência vai mandando, né? Olha, você fez isso, isso, isso e aquilo, e muitas, a maior parte das nossas atitudes, das nossas palavras, são mais para o lado mal do que para o bom. E quando a gente vence isso, acontece aquele dia que vai deitar e fala, nossa, hoje eu não, o dia foi tão bom, né? E você quer ficar pensando, né? Nossa, que será que eu fiz de mal hoje? Porque eu penso assim, eu fico, que será que eu fiz de mal e o que eu fiz de bem? Mas tanto no pensar, no falar e no fazer. Aí eu fico, e muitas vezes o que eu fiz foi mais mal do que bem. E uma vez ou outra acontece, porque a gente é imperfeito, então o mal acaba predominando mesmo, né? Não um mal assim, um mal a nível assim, que nem dessa moça, né? Que a Grace estava falando. Mas qualquer coisinha pequenininha que a gente faz ou fala, né? Uma fofoca é um mal, né? Mas quando a gente faz a reflexão e vê que praticou, fez mais o bem, como dá um alívio na hora que a gente fecha os olhos e fala obrigado, Deus, pelo dia de hoje. Porque dá uma paz no coração. A gente sabe que não fez muita coisa e ainda ficou ali, né? Sabe que não foi perfeito o dia, mas sabe que fez mais assim, procurou, pelo menos, né? Teve a vontade, ou tentou fazer mais o bem do que o mal. E alivia, né? Alivia. Eu vou até contar um caso. Mas é aquilo que a mão esquerda, a direita faz, a esquerda não precisa saber. Mas é só assim para entender. Aí tem um casal, eles são morador de rua, e eles sempre pedem as coisas para a gente. E eu com o Miné acabamos tendo assim, criando um vínculo ali com eles. E faz anos já. Só que daí teve um período, agora, do começo do ano para cá, eles começaram a mandar outras pessoas vir aqui. Eles vinham, mas ficavam falando para outras. Tipo assim, né? Ó, vai lá, porque naquela casa, eles chegam aqui no portão e falam, ô professor, porque eu com meu marido somos professores, né? Para os colegas aí, dos irmãos que não sabem. Aí, e chama. Aí o pessoal começou a vir muita gente. Aí eu virei para o Miné e falei assim, nossa, mas tá parecendo tanta gente, como assim, né? Tava assim parecendo uma casa de caridade, sabe? Aí tá. Daí, essas duas pessoas que estavam mandando outros moradores de rua vinham aqui. Só que tinha dia que vinha assim, 4, 5, 6, mas não parava. Era de manhã, era à noite, às vezes você estava saindo e a gente fica, né, com aquela coisa, puxa vida, eu comi, me alimentei e não, você volta, às vezes você até sai atrasado, volta, faz qualquer coisinha e dá. E aí teve um dia que eu peguei e fiquei, meu Deus do céu, mas não para, né? Todo dia, todo dia. Aí eu cheguei no Miné e falei, a gente tem que ajudar sim, fazer a nossa parte, dividir o que tem, nem que seja pouco, mas tem. Só que eu tô achando que está muito exagerado a quantidade de pessoas que está vindo. Não dá para fazer assim para todo mundo. Pois bem, no dia seguinte veio o rapaz que sempre está acostumado a vir. Aí eu peguei, ele pediu o café e eu não dei. Falei, hoje não tem. E tinha. Mas eu falei que não tem, porque eu fiquei com aquilo, nossa, né? Veio ele daqui a pouco, mas na hora que eu falei assim para ele, hoje não tem, e eu olhei para ele, e ele fez assim, sabe aquela... Ele ficou assim tão desapontado, mas que dali me fez mal, e eu fiquei mal o dia inteiro. Mas um arrependimento, um remorso que me deu, eu falei, eu não devia. Eu, para falar a verdade, eu até chorei. E pedi a Jesus, eu falei assim, pede,
pede para algum espírito bom ir atrás desse rapaz, trazer esse homem para cá, porque eu não podia negar. Eu não podia, porque eu tenho para oferecer. E mesmo que eu tivesse pouco, eu poderia fazer. E ele não voltou. Passou 1 dia, 2 dias, 3 dias, e eu fiquei naquela angústia. Até andar pelo bairro aqui, que eu moro, eu andei... Desculpa. Eu andei para ver se achava ele, não achava. Aí o Miné falou, Angélica, fica em paz, porque o que você fez, já fez. Só que, por outro lado, você já teve o arrependimento. Dá para notar, para perceber que você ficou arrependida. Então, mas ele vai chegar, no momento certo, ele vai voltar. Passou 3 dias, no 4º dia ele voltou. Aí eu queria oferecer tudo que eu podia, né? Fiquei, não, agora ele merece. Daí eu queria dar café, queria dar pão, queria dar almoço, depois à noite você pode passar aqui. Aí ele não veio, ele só veio ali no horário do almoço, aí meio assim, envergonhado, meio, sabe? Porque ele acho que não sabia mais, né? Se ele ia receber o não ou sim. E por fim, aí me aliviou. Nossa, nesse dia eu fui dormir mais em paz, sabe? Porque ele voltou. Angélica, sabe, eu estou te ouvindo aqui e pensando, eu conheço o seu coração, já te conheço há bastante tempo, e eu acho assim bonito, sabe? Quando a gente... Isso é legal. É quando você fez alguma coisa, você tem coragem de chegar aqui perto de todos nós e mostrar uma fragilidade, falar, olha, eu agi errado, e falar, olha, eu me arrependi, eu não quero ser assim. Eu fui atrás, pedi a espiritualidade para me dar a oportunidade dele voltar, tudo, né? Então, gente, é isso. É aquela coisa, recomeçar tantas vezes se fizer necessário. A gente pode cair, mas levanta, sabe? Pede misericórdia a Deus, pede, meu Deus, eu não quero mais ser assim, então me ajude. Então, e com isso, com o tempo, a gente vai errando cada vez menos, vai aliviando. Então, isso é importante. Dizer, nós vamos acertar tudo, nem sempre, mas se a gente conseguir já errar menos, você poderia simplesmente nem ter se tocado. Já dei muito, o cara está abusando, está mandando um monte de gente, e pronto. Ponto final. Mas não, teu coração não tocou. É isso. Isso é sinal de que você quer melhorar e está conseguindo. Obrigado por compartilhar, Angélica. Deixa eu só colocar uma coisa aqui. Eu tive 2 questões aqui, 2 colocações, uma do Maurício e uma da Vera, pelo WhatsApp, hoje cedo, né? O Maurício comentou a questão ali daquela mensagem que você mandou. Eu falei, eu não abro o Facebook, aí você me mandou, né? O processo é aquilo que eu coloquei. Já há mais de 50 anos está encarnando espíritos dessa nova geração, já começou. Agora, nós, aqui da Terra, a gente gosta de classificar as coisas, né? É criança cristal, é índigo, não sei o quê. É um certo modismo que tem nisso daí. O que interessa é espíritos de um certo nível, melhorado, não são gênios, não são superiores, imensos, não é nada disso, já estão encarnando e continuam encarnando na Terra, e que estão aí preparando já o processo de mudança. Só que, nesse momento que nós estamos vivendo da transição, as 2 coisas estão misturadas. E a gente está vendo muita violência na Terra. A gente está vendo muita violência, e violência de graça. Muitas violências de graça. Coisas que você não via no passado, você está vendo agora, porque a quantidade de espíritos que encarnaram em situação difícil, daqueles não tocados pelo bem, é muito grande. Então, a gente não está sentindo muito isso. Na medida que isso for separando, nós vamos começar a sentir, né? A Vera falou da questão da carne, né, Vera? Isso. Eu não sei qual era o ponto, se tinha alguma preocupação com relação a isso, ou era só um comentário, ou você queria saber alguma coisa. Aproveita os minutinhos que nós temos.
Não, na verdade é que eu fiquei pensando sobre o que nós conversamos semana passada, né? Porque eu tenho essa questão, assim, eu como carne, gosto, mas eu fico pensando, será que eu não deveria? E tem muitos movimentos para a gente parar de comer carne, porque prejudica os animais, porque é o sofrimento para eles. E daí a gente comentou sobre o sofrimento dos animais semana passada, né? Aí eu fiquei com essa questão. Então, será que como eles precisam, entre aspas, passar por isso para evoluir, para aprender? Então, essa questão de não comer carne para evitar sofrimento deles, então seria meio ilógico. Veja bem, a questão da carne, rapidamente, a carne ela foi e é ainda fundamental para o desenvolvimento do ser humano. Ela tem coisas que os outros alimentos não têm. Então, por exemplo, se você pensar no homem no passado, antes dos sapiens, o homem comia a carne crua. E ele, quando buscava a carne crua, ele buscava a carne que era mais gordurosa, a carne que era mais mole de comer, e assim, tipo entranhas. Tá? É bem negócio assim. Porque ou ele tentava pegar o osso e tirar o. Como é que chama aquilo? O osso, o tutano, que era melhor de comer, por causa do dente. Quando o homem descobriu o fogo, ele começou a perceber que a carne cozida era mais saborosa e muito mais fácil de mastigar. Quando isso aconteceu, o maxilar, que era forte para comer carne crua, não precisava mais, olha só. Deu lugar e espaço para o cérebro ser maior e desenvolver mais o cérebro. Esse é o processo contado pela ciência. Tá? A proteína da carne cozida, ela tem um trabalho, não é que ela é melhor que a carne crua, é melhor em gosto, mas o problema é que a carne cozida, ela é fácil de mastigar, ela é fácil de digerir. E a gente sabe que a carne é ruim de digestão, imagina a carne crua. Né? Então, esse é um processo que a gente vive. Não é nenhum problema comer carne, não existe isso. Mas eu entendo que um espírito, quanto mais evolui, ele vai mudando o seu processo de trazer energia para. Porque você concorda que a alimentação é trazer energia para dentro? E construir o corpo? O corpo é construído do que você come, você bebe. Tá certo? O seu corpo é resultado disso. Mas na medida que você consegue comer coisas que têm o mesmo efeito de manter o seu corpo, mas que não tragam malefícios a nível de doenças, a nível de um monte de coisa que a gente sabe, isso vai acontecer. Até um dia que nós vamos nos alimentar, que eles falam do prana, de energia, mas isso não é num planeta de expiação e provas, e numa regeneração, talvez, lá na frente. Né? Lá na frente. Não há nenhum problema em comer carne, e grandes espíritas falam isso nos livros, assim como tem muita gente que fala que não, porque carne é ruim, mas tá bom, substitua. Eu vi um programa de uma pessoa que escreveu um livro que eu tenho aqui em casa, um livro muito bom, um livro excelente, é um espírita, e ele fala numa entrevista que ele decidiu não comer carne exatamente pelo que você falou. E ele ficou, acho que 8 anos sem comer carne, começou a ficar doente. Ele falou, por que eu estou assim? Foi no médico, o médico olhou, fez o exame e falou assim, olha, você vai morrer se você não comer a proteína da carne. Para você, a proteína da carne é fundamental. Então, eu não sou especialista nisso, mas eu ouvi isso. E eu já ouvi de muita gente que ainda no mundo que a gente vive, na nossa complexão física, nós necessitamos da carne. E não é problema algum com isso, hein? Não pense nessa situação. Agora, ao maltratar ou não maltratar os animais é outra questão. Aí é uma outra história. Tá? Mas eu acredito, sim, que num processo de evolução espiritual, a própria alimentação será cada vez mais uma alimentação mais leve, mais sutil. Tá? Mas não chegamos nesse nível, na minha opinião, ainda não. A Grace quer comentar. Acho que é Buda, né? Que ele comia só folhas, né? Nem grãos não comia, né? Então, mas a gente tem que pensar... Gente, vamos pensar uma coisa. Ó. Um espírito evoluído, ele consegue captar as energias. Ele tem uma energia, ele tem uma vibração de saúde espiritual tão forte que isso domina o corpo. Ele consegue fazer coisas que a gente não consegue. O nosso nível de evolução é muito precário, a gente não consegue. A gente ainda é um animal bruto que precisa da alimentação ainda meio bruta,
para a gente viver, infelizmente. Então, esse pensar, esse sonho, é perfeito, está caindo na hora certa, porque isso vai acontecer, não tenha dúvida. Estamos diminuindo. Isso vai acontecer, não tem nenhuma dúvida. Eu, por exemplo, esses dias nós comemos uma comida que não tinha carne, eu falei com eles, nossa, que delícia que está isso aqui. E às vezes eu faço carne, eu prefiro frango, peixe, mas às vezes eu faço carne, como, gosto, mas não, a gente não é. Nós não comemos tanto. Aqui em casa, vamos fazer um churrasco, é uma tristeza. 2 bifes e uma linguicinha. E aquilo às vezes sobra. Às vezes sobra, porque a gente come pouquíssimo, a gente não gosta muito. Mas é assim, não é porque eu penso, porque nós temos que. Não é isso. Não. O nosso nível de evolução não está medido por isso. Ainda não. Está medido por outras coisas. Então, dá para ficar um pouquinho mais tranquilo em relação à carne. Então. Ô, Vera, vou dar mais vocês gaúchos que amam, ou vocês do sul, né, que amam carne, né? Ô, Vera, e a propósito, hoje nós estávamos vendo uma palestra que fala sobre o destino dos animais, falando que existe uma colônia espiritual, não sei se vocês já ouviram falar, na altura do Rio de Janeiro, né, que recebem, que veterinários que desencarnam vão para lá, que continuam recebendo os animaizinhos, que o processo, aí explica tudo, que o processo de reencarnação é rápido, muito bonito. Vocês já conhecem, né? Senão eu ia mandar para vocês o link. Dos animais eu já fui atrás também para saber como é que funciona. Gente, alguém mais quer colocar alguma coisa para a gente chegar no fim aqui, que já estouramos 10 minutos aqui. Alguém falou alguma coisa no WhatsApp? Vê aí se alguém perguntou alguma coisa. O Maurício estava querendo falar, lembra que ele deixou eu falar antes dele? Sim. Não deixamos. Olha só como nós, hein? Maurício, manda ver, filho. Fala aí, por favor. Então, não, eu até esqueci a pergunta, mas eu tenho uma outra. Até esqueceu. Não, o assunto ficou interessante e o meu acabou desaparecendo. Depois você pergunta. Mas, nessa evolução, na proximidade com a regeneração, como ele já começou há algum tempo, a gente também tem um tempo para conseguir se redimir de algumas coisas. Eu posso falar mal desse cara porque eu conheço ele bem, vocês não. Eu vou falar um pouco do Maurício, quando ele, até os 50 anos era uma pessoa, e depois dos 50 ele começou a estudar espiritismo, e ele não entrou no espiritismo, ele deixou que o espiritismo entrasse nele e começou a conhecer, a estudar bastante. A Vera sabe muito bem disso. Eu nunca tinha falado em público, hoje eu sou presidente da casa e falo, às vezes tem que mandar eu parar de falar, porque eu me sinto bem falando sobre Jesus. Então, eu tenho procurado a tal da reforma íntima, eu faço ela com bastante severidade. Eu tive que fazer mudanças radicais, eu abandonei tudo em Foz do Iguaçu e me mudei para cá, deixando a família toda, e eu achei que aqui seria não sabia o que eu vim fazer aqui. Na realidade, cheguei, procurei um centro espírita e estou lá hoje, fui lá para estudar, porque em Foz do Iguaçu eu era de um centro espírita que só estudava, não tinha trabalhos mediúnicos, não tinha nada. E nesse a gente trabalha, hoje a gente até recebe algum santinho que chega junto ali. Então, a gente tem esse prazo para dar uma melhorada, para ficar entre esse 3 e o 5, né, o 6. Então, eu espero que dê tempo de regenerar esses últimos 10 anos aí, a gente fazendo o bem e falando sobre Jesus, ensinando o que ele deixou para nós como legado. É muito gostoso. E estar aqui com vocês aprendendo cada dia mais não tem preço. É isso. Ô, Maurício, você está falando aí, você pensa assim, olha, tocados pelo bem, com certeza nós fomos, isso não tem dúvida. Se nós estamos ali nos melhorados ou tocados pelo bem, ou lá no 7, de qualquer jeito, tá bom para nós, porque a qualquer momento nós estamos tendo a oportunidade de lutar para melhorar. Pronto, é isso que precisa. Kardec fala muito claro. O verdadeiro espírito é aquele que se esforça para vencer as suas más inclinações. Nós estamos nisso. Não é fácil,
Escorrega, volta, escorrega, mas estão lutando. É só isso que precisa. Precisa ter dentro da alma esse desejo de crescer, esse desejo de fazer, esse desejo de ser melhor. Não quer dizer que vai ser imediato, mas o desejo. Se é isso, o Cristo já disse, esses vão para a regeneração, porque é isso que nós queremos. É claro que quando chegar lá na frente, aí nós vamos sentar de novo para fazer uma reunião daqui a 15, 20 mil anos, vamos falar assim, pessoal, lembra de carne, vocês já esqueceram disso. Lembra do tipo de comida, vocês já esqueceram disso. Lembra da inveja? Ih, ninguém lembra mais disso. Então, gente, mais um depoimento hoje. Que bom que nós viramos irmãos e compartilhamos isso, né? Você vê que bonito o Maurício. Chegar aqui, colocar ele, que conhece bem o Maurício, né? E falar, olha, esse cara eu posso falar e eu não sou mais o Maurício que eu era há uns anos atrás. Então, que bom isso. Eu também digo isso para vocês. Que bom, eu não sou mais a Grace que eu era há uns anos atrás. Então, é isso que é o importante. Daqui a pouco eles vão jogar para fora aqui, gente. Que a gente faça essa análise e que a gente persista. Eu quero, eu mereço, eu sou filho de Deus, não sou filho de qualquer um. Então, ninguém salta da mão de ninguém, vamos juntos. Isso aí. Vamos juntos merecer um planeta. Maravilha, hein? Na semana que vem, vamos falar da geração nova na Gênesis, vamos discutir um pouco nos detalhes disso que nós mostramos hoje, mas eu acho que essa reunião foi muito boa. E eu queria aproveitar aqueles que a gente não vê na telinha, que a gente sabe que nos assiste, deixar um abraço bem apertado, cheio de energias positivas, e espero que ainda que nós nos vejamos, nos conhecemos aqui na tela, né? Que uma hora vai dar certo de a gente poder ver todos vocês que nos assistem, né? Muito obrigado, um beijo para cada um no coração, uma boa semana. E vamos pedir a Angélica fazer a prece, Angélica, matar a saudade. Por favor, matar a saudade, Angélica. Então, vamos lá. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus e agradecer a Ele por esse estudo de hoje, aos nossos irmãos mensageiros de Jesus, os espíritos benfeitores que intuíram a Grace, o Ruela, para nos passar esses ensinamentos, compartilhar com nós, e que nós sempre busquemos essa vontade, esse desejo de nos melhorar. E que Maria Santíssima sempre nos ampare, que Jesus possa, com a sua luz, tocar cada ser deste planeta, principalmente aqueles que ainda, estão mais necessitados. E pedir a bênção de Deus para todos nós e muita paz nesse mundo. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado. Até semana que vem, então. Até semana que vem. Beijo, um abraço. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Estou terminando a transmissão aqui. Um abraço a todos. Fica com Deus.